como manejarmos a palavra de Deus, mas estava a ser tão difícil escrever todos os textos, havia muito texto, e disse assim, se eu copiar e colar vai ser muito mais fácil. E, eventualmente, depois vai-nos servir para avançarmos um pouquinho mais, em vez de estarmos constantemente a abrir a palavra de Deus. E então, vou começar com esta pergunta, que curiosamente também já nos minutos missionários saiu, não é? Quanto vales? Quanto valemos? Será que valemos? Será que não valemos? Porquê? Porque esta dicotomia, não é? Estas duas ideias parecem opor-se. Eu sou... Onde é que está isto? Lá está, eu sou assim. É assim, não é? Tenho que pôr assim? É assim? Ok. Porque... o médico que me operou fez aqui umas coisinhas para não ter que usar óculos, mas realmente não sei se vou... obrigada. Portanto, sem Cristo, valemos alguma coisa? Nada. Se nós pensarmos, vocês já devem ter visto certamente algum daqueles vídeos em que mostram como é o nosso planeta, assim ao lado do Sol, bem pequenino ao lado do Sol, mas depois começa-se a mostrar umas outras estrelas maiores que o Sol, e quando damos por ela, não sei se isto está aqui a fazer algum, pronto, quando damos por ela, o nosso planeta desapareceu. Então, se nós pensarmos que o nosso planeta é menos que um grão de areia, porque um grão de areia ainda conseguimos ver, mas nesses vídeos o nosso planeta desaparece mesmo, nem se vê nenhum ponto luminoso. Se nós ainda somos muito mais pequeninos, não é? Porque nós no planeta, quem nos vira o nosso planeta do espaço, não é? Aqueles que vão à Lua, olham para o nosso planeta e não nos veem, nós não somos visíveis. Agora imaginem, então nós sem Cristo realmente não somos nada, somos assim uma coisinha que anda assim pelo universo, que é imenso, mas com Cristo, e graças a Ele, temos um valor incalculável. Porque se nós pensarmos bem, como vocês podem ver, não sei se dá para ver muito bem, mas pronto, eu vou dizendo também, o bom pastor deixou as 99 no redil e foi à procura daquela que faltava, daquela que se havia perdido. E, pasmem ou não, ele não voltou sem primeiro achar, resgatar e trazê-la de volta. Portanto, o bom pastor é o nosso bom Deus, que tem uma misericórdia tão grande por nós, que mesmo com todos os nossos erros, as nossas falhas, enfim. E nós temos visto a cada semana, através do estudo da lição da Escola Sabatina, como ainda erramos tanto. Mas, graças a Deus, porque quando nós vemos o nosso erro, ainda temos a oportunidade de fazer como o filho mais velho daquela parábola. Nos arrependermos e voltarmos atrás. Porque, em definitiva, o que importa não é a boa vontade. O que importa é a obediência. Não é? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse Cristo. Então, eu aqui há dias estava a pensar já no tema para esta mensagem, encontrei, se for possível, pôr isto um bocadinho, exatamente, encontrei esta passagem na Ciência do Bom Viver, que achei muito, muito importante para cada um de nós. Muitos atravessam a vida como se não tivessem nenhum grande objetivo, nenhum ideal a atingir. Deixam-se viver, não é? Uma das razões por que tal sucede é avaliarem-se abaixo do seu valor real. E agora, qual é esse valor? É aquele que Cristo nos deu através do que Ele fez por nós. Cristo pagou um infinito preço por nós e deseja que nos mantenhamos à altura do preço que custamos. Sou eu, desculpa. Não estou habituada a tal história. Ninguém deve consentir em ser uma simples máquina, acionada pelo espírito de outro homem. Deus nos concedeu poder para pensar e agir,
E é agindo com cuidado, pedindo-lhe sabedoria, que podemos tornar-nos aptos a desempenhar posições de responsabilidade, mantendo-vos na personalidade que recebestes de Deus. Não sejais à sombra de outros, e esperai, ou não fiqueis à sombra de outra pessoa, e esperai que o Senhor opere em vós, convosco e por vós, porque aquele que pede, recebe. Não é? Estou a acrescentar. E aqui continuamos ainda nesta... Não está tudo seguido. Se desejardes ler a passagem completa, na Ciência do Bom Viver está na página, portanto, inicialmente... Não é preciso voltar atrás, eu não fiz nada. É isso aí. Portanto, penso que é 300... Está no primeiro. 384, 385. Estas aqui já está na 385. Muitos tornam-se inúteis, fugindo a responsabilidades com receio de fracasso. Mas quem é o Senhor da vinha? É o nosso Deus. Portanto, não devemos temer o fracasso. Há tantos testemunhos de pessoas que tinham receio de não saber falar e, falando, o outro ouviu aquilo que precisava ser ouvido e não aquilo que a pessoa ficou com a sensação de ter dito. Não sei se já vos aconteceu, a mim sim. O homem pode moldar as circunstâncias, mas não deve permitir que as circunstâncias o moldem. Os homens de energia são aqueles que sofreram a oposição, o escárnio e os obstáculos e, pondo suas energias em ação, portanto, para vencer os obstáculos, não é? Esses obstáculos que encontram constituem para eles positivas bênçãos. E eu, ao ler esta última parte, sabem quem é que eu pensei? Em Davi. Claro que pensei em muitas outras personagens bíblicas, mas também não podia, e até no meu papel estavam lá todas elencadas, mas não podia vir falar de todas. Então, fiquei pelo Davi, e vamos aqui, se vocês quiserem, abrir as vossas Bíblias, porque não há nada como. Uma certa pessoa dizia que quando nós abrimos a Bíblia, é Deus a falar connosco. Então nada substitui isso, nem aquilo que vai estar ali escrito, para quem não quiser estar a abrir, mas em 1 de Samuel, vamos ler no capítulo 16 e no capítulo 17. Claro que não vamos focar toda a vida de Davi, vai ser uma determinada parte da sua vida, que já é rica em ensinos, e prouvera ao Senhor que eu falasse e aprofundasse todos estes que vamos aqui ver. Então, em 1 de Samuel 16, isto não está, no versículo 13, temos então que Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu, estamos aqui a falar de Davi, no meio de seus irmãos. E aquilo que eu queria salientar neste versículo é o que vem agora. E desde aquele dia em diante, penso eu, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Reparem que poderíamos pensar, porque a palavra de Deus não é exaustiva em pormenores, e poderemos pensar, bem, mas Davi estava a pedir que o Espírito do Senhor viesse sobre ele? Eu quero acreditar que sim, porque quando Davi foi chamado, ele estava lá com as suas ovelhas, a cuidar delas, e o profeta Samuel disse, não ofereceremos o sacrifício, não nos sentaremos à mesa, enquanto esse teu filho não vier. Porque o Senhor me revelou que um dos teus filhos é ungido, mas nenhum destes o Senhor escolheu. E eram 7. Já o Senhor tinha rejeitado 7. E vou-vos dizer uma coisa, que eu não resisto a este pormenor.
Uma vez ouvi um pastor, e não vou dizer o nome, porque nem sequer é um pastor da nossa congregação, mas eu achei tão interessante, dizia ele, estavam lá 7 homens em casa, contando com o pai, mas enfim, esse seria idoso, e ninguém estava a trabalhar, só Davi é que trabalhava. O mais novo é que estava a trabalhar. O Senhor quer os homens que trabalham para a sua vinha. E até pensando nisso, lembrem-se de Eliseu, quando foi chamado, o que é que ele estava a fazer? Estava a labrar um campo. Enquanto o Senhor não nos chama para uma obra na sua vinha, estamos ocupados a fazer qualquer coisa. Lembrem-se do que líamos antes. Homens de energia, homens de valor são aqueles que trabalham. Então, a seguir passaremos para, penso que vamos agora para o capítulo 17, não, ainda no capítulo 16. Então porquê? Aqui no capítulo 16 ainda, onde há momento, sabem que Saul já estava a ser atormentado pelo inimigo. E por isso mesmo é que o Senhor se adiantou e pediu a Samuel que fosse ungir outro rei sobre Israel. E Saul, com os problemas que estava a enfrentar nós hoje em dia chamaríamos de depressão, de ataques de pânico, de tantas outras coisas que aquele que não está com o Senhor passa, e não quer dizer que quem passe por um problema desses não possa estar com Deus, não é isso. Mas, certamente, naquele momento em que está a passar por uma crise dessas, e lembrem-se do Salmo, que ainda hoje foi lembrado, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Mas se calhar nesse momento não estamos a ver o Senhor. E nesse momento é o momento da depressão. Mas temos que sair dela. Será que Saul fez isso da melhor maneira? A verdade é que ele pediu que alguém o viesse confortar. E um dos servos indicou precisamente Davi. Respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar agora reparem, sabe tocar. E muitas vezes nós pensamos que os músicos são pessoas sensíveis, delicadas. Mas reparem na descrição que é feita de Davi. Sabe tocar, mas depois diz, e é valente e vigoroso, ou seja, é enérgico. É homem de guerra. Ele não era só um pastor, é homem de guerra. Já diz este servo de Saul, mesmo antes que Davi tenha ido para um campo de batalha. Reparem, e é prudente em palavras. Eu andei à procura disto, do prudente em palavras, noutras versões diz, é homem sisudo. Eu não sei se vocês conhecem a palavra, mas eu lembro-me que a minha avó usava muito esta palavra. Sisudo é uma pessoa parca em palavras. Então, mas Davi escreveu tantos salmos, ou seja, quem escreve e quem canta utiliza muitas palavras. Mas Davi é considerado aqui como prudente em palavras, como parco em palavras, ou seja, não fala muito, fala só o necessário. E de gentil presença. Bem, isto aqui foi um atributo a mais que o Senhor concedeu a Davi, porque para o caso de confortar o rei, acho que não era nada de especial, mas pronto. E o Senhor, agora isto é importante, e o Senhor é com ele. E vocês lembram-se que um tempo antes disto acontecer, Davi tinha sido ungido para ser o futuro rei. E reparem que Davi não vai utilizar essa prerrogativa, não vai dizer, eu fui ungido, agora tenho que me ouvir aqui no palácio. Continuou com as ovelhas à espera que o Senhor o colocasse no lugar onde ele deveria de estar. A seguir, já agora sim, penso eu que é exatamente no 17, eu se calhar para vocês não estarem sempre, mas depois também não sei exatamente porque eu fiz uma coisa muito mal feita e desculpem esta
estas incongruências de quem é novato no utilizarem estas tecnologias. Não trouxe a folha escrita, se a tivesse tinha lá os versículos, assim não tenho mesmo que seguir pelo guião. Então, agora, no 17, e então nós sabemos o que vai acontecer aqui. Entretanto, Saúl está em guerra com os filisteus. Nada de novo debaixo do sol, frequentemente os israelitas estavam em guerra com os filisteus. Mas desta vez vai acontecer qualquer coisa de diferente. Mas o que é dito de Davi? Que Davi, reparem bem, Davi, porém, ia e voltava de Saúl, ou seja, ele ia até Saúl, até o palácio, para o confortar. E depois vai haver a guerra, e ele também vamos continuar, vai ser no seguinte, voltava. Ele não ficava o tempo todo no palácio, no conforto do palácio. Ele ia e voltava de Saúl para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, não havia mais ninguém realmente naquela casa. Só Davi é que se ocupava do rebanho. Davi é realmente, vários das personagens bíblicas são como é que eu ia dizer, um tipo, exatamente, um tipo de Cristo. Jesus nunca estava inativo, sempre estava ativo com alguma coisa. E Davi não esquecia a sua responsabilidade, porque ele tinha tomado sobre si essa responsabilidade do rebanho, ele não esquecia. Tinha agora uma nova, que era ir ao palácio confortar o rei, apaziguar o rei, mas voltava para a sua atividade. Vamos continuar. Eu não sei se avancei muito, deixa-me ver, sim. Agora é 17, 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, isto é depois do pai lhe ter dado a ordem para ir ver como é que os irmãos estavam, porque entretanto 3 irmãos de Davi, os 3 mais velhos, tinham ido para a guerra. E o pai, preocupado com os filhos, pede precisamente àquele que está sempre livre, está sempre disponível, livre, digamos que está disponível, que se dispõe a ir. Davi se levantou de madrugada pela manhã, claro, madrugada e manhã, e deixou as ovelhas, e agora reparem, não deixou as ovelhas de qualquer jeito, deixou as ovelhas com um guarda. A palavra de Deus não dá muitos detalhes, mas ao mesmo tempo dá muitos detalhes. É só questão de lermos com cuidado e com atenção. E carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, lá ao sítio da batalha, quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. Ou seja, ele chegou numa altura em que estava tudo a preparar-se para ir para a batalha. E depois, então, na 22, um pouquinho mais à frente, Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu, até à frente da batalha para saudar seus irmãos. E agora reparem o que vai acontecer aqui. Ele vai ouvir aquele desafio de Golias, nós já sabemos isso, mas eu selecionei estes versos porque mais à frente veremos o que é que vamos tirar daqui. Um dos irmãos que ouviu, que ele se interessava muito por saber o que é que o rei faria àquele que enfrentasse o Golias, porque já sabemos que o desafio do Golias era venha um homem, lutamos só 2 e dos 2, aquele que vencer, o povo vence. Ou seja, não é preciso que todos entrem na batalha. Claro que Golias estava convencido do seu poder e da sua força, não é? O eu. Mas aqui, vejam só o irmão. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Poderemos pensar, mas porquê? Mas reparem nas palavras que ele proferiu. E disse, por que desceste aqui? Isto é, porquê que vieste até à batalha? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, o trabalho de Davi era importante, mas para quem não quer ver com olhos de ver, era só poucas ovelhas. E porque é que tu não estás a cuidar das poucas ovelhas? Não quero também dar demasiado valor ao teu trabalho. Reparem bem na atitude de Eliabe. E até podemos pensar assim, por que será que o Senhor rejeitou Eliabe, que era o mais bonito, e que quando Samuel o viu disse, certamente é este o eleito,
certamente o Senhor escolheu este homem. Bom, então diz ele, porque desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço, agora reparem, bem conheço a tua presunção. O que é isto? Ele está a analisar o que vem na cabeça de Davi? Está a pensar que conhece os pensamentos do irmão? O que é que o Senhor Jesus disse que isto é? Isto é trabalho do diabo. Ninguém conhece o que vai no pensamento do outro. Mas ele diz, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Vamos avançar, desculpa. Aí, eu carrego com muita força. Não, está certo, é este. Desculpem. E então, agora, a partir do 32, claro, eu queria, desculpem, eu vou aqui buscar porque eu acho isto importante. Quando o irmão lhe diz aquilo, é muito importante, eu deixei passar. Mas está aqui na cabecinha. Vamos ler o 29. Quem está com a Bíblia já pode ler a seguir. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Vão a ver poucas palavras. Ele poderia ter-se zangado. Como assim conheces a minha presunção? Como assim eu estou a fazer perguntas por maldade? Eu fiz uma pergunta simples. Isto é, onde é que tu estás a ver maldade nesta minha pergunta? E agora reparem no 30. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, ou seja, continuou a fazer as perguntas dele, que eram sempre as mesmas. Ele estava sempre a fazer a mesma, a querer saber o que é que Saul tinha prometido. E então vai ter com Saul e diz no verso, podem por favor subir um bocadinho, no verso 32, reparem nestas palavras deste jovem. Diz ele a Saul, estava tudo com medo. É dito na palavra do Senhor que todos fugiam e ninguém respondia ao desafio de Golias. Nós podemos pôr à frente de esse todos se deitavam para trás, podíamos pôr um igual, sinal igual, a quê? Medo, certo? Pois é. Agora reparem, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. E Saul respondeu, mas você não tem condição. Desculpem a tradução, como foi a Bíblia online, ficou aqui, você, não estamos muito habituados. Portanto, tu não tens condições de lutar contra esse filisteu. Tu és apenas um rapaz. Reparem que Saul o reconheceu das vezes que ele ia lá ao palácio. Diz, tu és apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua juventude. Vamos avançar. E a resposta de Davi. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso, ou seja, que não conhece o Senhor, porque quem era incircunciso era aqueles que não conheciam o Senhor. Então, esse filisteu descrente, esse que não confia em Deus, esse que não é filho de Deus, será como um deles. Como um deles quem? O urso e o leão. Ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Isto é, porque tendes medo, vós sois o exército do Deus vivo. Davi concluiu, o Senhor que me livrou. Reparem, parecia antes que Davi estava a dizer, eu não tenho medo nenhum. Eu sou invencível, eu matei um leão, matei um urso. Não. Olhem só, a quem é que Davi deu os créditos? O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Vamos avançar. E então, ele, mais à frente, pronto, eu saltei aquela parte de Saul querer dar-lhe a armadura e ele ter rejeitado. Porque a armadura dos homens não cabe em qualquer um, não é? É feita à medida do homem. Mas a armadura de Deus cabe em todos. E tomou o seu cajado na mão, que era aquilo que ele estava habituado a ter, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. É interessante este número 5. Eu não sei, foi numa leitura que eu fiz um dia destes, que ele tomou os 5 seixos
mas mais à frente eu vou falar disso. Espera não me esquecer. Porque é que ele tomou 5? E não tomou só um. Afinal, não era só para ir lutar contra o Golias. Sabem, quando eu era criancinha, como as nossas crianças estavam aqui, e eu lia esta história, ou me contavam, quer dizer, eu comecei a ler a Bíblia, tinha 9 anos. E não sei muito bem se antes disso já pensava nisso, mas eu lembro-me bem de ter pensado, por que é que ele pegou em 5? Será que ele tinha medo de falhar? E então ia pegar noutra logo a seguir para lançar? Foi sempre aquilo que eu pensei. E isto nunca me saiu da cabeça, até que um dia destes eu li em qualquer citação, agora não consigo lembrar onde é que eu li isso, que ele levava 5, porque havia 5 gigantes no exército filisteu para abater. E ele levava uma pedra para cada um. Ele sabia que com a primeira o Senhor, era o Senhor, não era ele que ia lutar, era o Senhor que ia matar o Golias. E pronto, podemos avançar, porque realmente aqui já... desculpem, ainda tem mais, não, é assim, não é? É. E então agora vamos mais à frente. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada. Eu acho que aqui vamos, desculpem, eu não vou ler por aqui, porque senão fica muito difícil, só queria ter acesso realmente ao... mas não faz mal, eu tenho aqui. É a partir do... exatamente, do 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, não era só ele que sabia que ia em nome do Senhor. O inimigo também tinha que saber. Quem era o Senhor? Ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele mesmo será o Senhor. Tu afrontaste a quem tens afrontado, isto é, tu tens pecado contra o Senhor. Que Golias soubesse, antes de descer ao pó da terra, que ele era um pecador diante do Senhor. Ele disse-lhe com toda a força e com toda a energia. E diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filhos de Israel darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. Reparem que aqui não é Davi a falar. É o Senhor a falar através de Davi. Porque não foi Davi que venceu todos os outros filisteus. Como os irmãos sabem, depois que Golias caiu, o povo de Israel se encheu de coragem e foram e venceram os filisteus. Portanto, quem é que deu a vitória naquele dia? Claro, o Senhor. E dizia assim, darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, vamos avançar, porque ainda há mais coisas para ver. Isto agora não vai. Agora, em 50, o que é que aconteceu aqui? Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. E agora este pormenor, fiquem bem, porém não havia espada na mão de Davi. Não havia, ele não venceu o filisteu com uma espada física, digamos assim. Muito se poderia discorrer com o que aconteceu por ali, não é? Porque nós sabemos que o filisteu estava com uma armadura completa e a pedra não poderia ter atingido o sítio que atingiu se o filisteu não tivesse levantado a viseira, não é? Portanto, tudo foi obra do Senhor, mas quem é que estava preparado para fazer a obra? Davi. Quem é que estava treinado para, com habilidade, com aquela habilidade de lançar as pedras que tinham estes jovenzinhos, que eram pastores? Quem é que tinha treinado muito? Davi. E o Senhor o utilizou porque ele estava preparado. Ora bem, pronto. Isto fez-me lembrar esta coisa da espada. A armadura do cristão está em Efésios 6, 10 a 17. Vamos até lá, irmãos, para aqueles que querem seguir pela Bíblia. Efésios 6. Só para termos assim debaixo dos olhos.
as diferentes partes da armadura. Nós podemos até... Vamos só ler do 10 ao 17, assim eu também poderei avançar aqui esta... eu vou ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a partir daqui, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Obrigada. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E estai, pois, firmes. Agora, cingindo-vos com a verdade. Eu agora gostaria de voltar, mas não sei se vai dar. Não dá. Podemos retomar só aquela parte do mais à frente. Portanto, não é isto, não é parte da Bíblia. Nós vamos ficar aqui com esta passagem e vamos voltar exatamente. Agora, será que dá? Exato. Pronto, aqui temos o que lemos e é a partir daqui. Então, reparem, quando ele diz, cingindo-vos com a verdade. Em que é que David estava cingido com a verdade? No modo como ele procurou saber e confirmar o que estava a ocorrer ali. Ele queria ter bem a certeza do que estava a acontecer. Ele ouviu as palavras daquele homem, mas ele não acreditava no inimigo. Ele queria acreditar em alguém que era do povo de Deus. Não era naquilo que o inimigo dizia. Como é que era possível que um incircunciso dissesse tais coisas e ninguém fosse avante para tomar a causa de Deus? No modo como ele se desviava das provocações dos irmãos. Não é? Ele não ficou abatido com as críticas dos irmãos. Ele procurou manter-se firme com a verdade, do lado da verdade. E na descrição também que nós vimos que o servo de Saul fez dele, que ele não era de muitas palavras. A seguir, Paulo diz-nos, nesta armadura, primeiro cingir os lombos. Eu penso que todos sabem o que era o soldado, antes de pôr a armadura, tinha que ter uma espécie de proteção aqui na parte dos rins, da cadeia, das ancas. Agora vi uma palavra em espanhol, cadeiras, que é as ancas. Portanto, ele tinha que estar fortalecido com isso, não é? Para que a armadura não o magoasse. Reparem, nada nos pode magoar quando estamos com a verdade. Com a verdade, nada pode contra a verdade. Toda a mentira que quiserem dizer contra nós será vencida pela verdade. Por um assim, diz o Senhor. Não, a verdade é esta. Querem fazer desta maneira? Eu lamento, eu vou ficar com a verdade. E não ficar triste por causa dos ataques. Que foi o que Davi fez. A seguir, Paulo diz, vesti, aqui diz, vestindo-vos da couraça da justiça. Vestir a justiça. Isto é interessante. Porque a justiça é nossa? Não. A justiça, aquela que Davi vestiu, aquela que cada um de nós é chamado a vestir, é a justiça de Cristo. Só essa, reparem, que é aquela que vai proteger as partes vitais do corpo. Não é? A couraça, o que é que protege? Não é esta parte aqui, não é? Que é onde nós podemos... É verdade, também é preciso da cabeça. Não é? Podemos ser atingidos nas pernas, podemos ser atingidos nos braços e podemos sobreviver. Não convém é que esta parte central do nosso corpo, não é? E a cabeça, essa é que não convém. Então, reparem como as duas coisas estão ligadas, não é? A justiça de Cristo, para que não sejamos abatidos, não sejamos atingidos. Reparem,
qual foi a couraça de justiça de Davi? O que é que ele disse? Ele não atribuiu a si o mérito de ter vencido leão, urso e até Golias, que ainda não tinha vencido, mas ele já estava a dizer que sim. Porquê? Porque não confiava nas suas próprias obras. Ele sabia em quem confiava. Não é? Eu sei em quem tenho crido e sei que por fim se levantará sobre a terra. Reparem, ele crê que Deus lhe dará a vitória sobre o gigante. E depois, a seguir, Paulo continua com calçar os pés com a mensagem da paz. Eu aqui pus a mensagem da paz e que diz-nos a preparação do Evangelho da paz. Em que é que Davi anunciou boas novas? O modo como calmamente tranquiliza todos. Não tenham medo. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é quem dirige. O Senhor é o comandante do exército. De que é que vocês têm medo? Continuem sem temor. O Senhor é poderoso e dele é a vitória. Esta foi a mensagem para o povo de Israel e, de certa forma, até para o Golias. Havia uma oportunidade para o Golias se arrepender, sim ou não? Sim. Tu tens afrontado o Deus de Israel. Tu tens afrontado o Senhor dos exércitos. E agora vais morrer. Imaginem que Golias se arrependia. Já não teria morrido. Bom, vamos continuar. Eu peço desculpa, se calhar estou a andar muito rápido. Exato. Não, isto vai. Eu não sei trabalhar com estas coisas. Vamos lá. Tomar o escudo da fé. O escudo, para além da couraça, ainda havia o escudo, não é? Porque o escudo permite-nos, é móvel, permite-nos, como é que eu ia dizer, aquilo que vier sem nós contarmos, não é? Podemos, se formos suficientemente rápidos, evitar que uma flecha nos possa atingir. Vocês imaginem aquelas lutas do antigamente em que não havia bombas atómicas nem outras coisas parecidas, nem tiros. Era mesmo luta corpo a corpo ou com flechas inflamadas, não é? Que aliás, como diz o apóstolo, com o qual, não é, este escudo, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ou seja, em que é que Davi tinha um escudo da fé? Ele não se deixou esmorecer pelos comentários envenenados do irmão. Ele não ficou impressionado com a arrogância ou o tamanho do gigante, não é? Como ainda tínhamos na lição aqui há uns tempos, nós tínhamos aquela frase maravilhosa que dizia: não conta a Deus quão grandes são os seus problemas. Conta aos problemas, ou diga aos problemas, quão grande é o teu Deus. Aqui também Davi não se impressionou com o tamanho do gigante. O Senhor é o meu Deus, a vitória é certa. Depois, temos a seguir o capacete. Lá está o capacete. Cabeça bem protegida. A cabeça é... estava aqui a pensar... Foi ainda hoje que alguém falou qualquer coisa cabeça. Foi o irmão. Não é? A cabeça é que dirige todas as coisas. Porque, no fundo, o corpo não faz nada se não for a cabeça a mandar. Porque é que uma pessoa que está em coma está viva, mas é como se não estivesse viva porque não faz nada? Porque a cabeça está desligada. A pessoa que está em coma, aquelas coisinhas, quem sabe, quem estuda estas coisas, estas matérias científicas, que são maravilhosas, sabe que tudo o que nós fazemos, olha, é este simples gesto que eu estou a fazer, foi aqui uns neurónios e um sistema nervoso que mandou fazer assim. Não é o dedo que quer fazer, é a cabeça que está a mandar. Então, o capacete da salvação de Davi é a ação. Buscar em Deus toda a instrução. Ele aprendia do Senhor e tudo quanto aprendia, ele punha em prática.
Daí aqueles salmos maravilhosos que ele nos deixou. É renunciar à suficiência própria. Reparem como Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, que foi o próprio Senhor a dizer. Reparem, não foi outro a dizer dele. O Senhor disse ao seu servo, ao profeta, ele é um homem segundo o meu coração. Porque Davi, desde a sua meninice, desde criança, ele quis seguir os caminhos do Senhor. E então, como ele se entregava ao Senhor, o Senhor dirigia-o. E vejam que grande homem ele se tornou. Teve suas falhas, mas não é dessas que nós queremos falar hoje aqui. Era um homem. E depois, reparem, a seguir temos, depois do capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As respostas dele. Respostas assertivas, baseadas no assim diz o Senhor. Tudo o que ele disse naquele momento foram tudo palavras que eram do Senhor, não é? Quem é o comandante do exército? O Senhor. Vida de louvor e adoração. Ele louvava e adorava o grande Deus, eu sou. Era tudo na sua vida. A palavra. Vocês sabem que no tempo de Davi, provavelmente, ele não estaria a ler nos rolos, mas ele aprendia do Senhor através da natureza, da inspiração e da capacidade extraordinária que tinham estes homens do antigamente para saberem tudo aquilo de cor. Uma coisa que eu não consigo. Depois destes anos todos enfim, de pecado que temos sobre nós, o ser humano está muito diminuído. Quando o Espírito de Profecia nos diz que Adão se lembrava de todos os cantos dos pássaros e de todas as coisinhas que aconteciam, portanto, toda a palavra que saía da boca de Deus, muito mais. Aquelas horas que ele passava com o Senhor, muito mais. Era assim que os homens do passado aprendiam, falando com Deus. E eu pergunto-vos, e nós? Como é que nós tomamos esta armadura? Assim como eu pensei trazer a experiência de Davi, e provavelmente nós poderíamos pensar assim, mas Davi também era um homem muito acima. Quer dizer, eu nunca seria capaz de ser um Davi. O modelo não é Davi, o modelo é Cristo. E assim como Davi, na sua vida, fez ou foi dirigido pelo Espírito do Senhor, isso é o que Deus quer fazer em nós. Reparem, a armadura que o Senhor quer que tomemos, eu tenho aqui algumas passagens do Espírito de Profecia, e que poderíamos aplicar. Eu não queria ler todas, vou ficar com uma porque entretanto também vejo que a hora está avançada. Por exemplo, a verdade. Podem, por favor, mais um pouco, mais, não é possível mais? Não? Então, eu vou fazer assim. É significativa a semelhança entre um campo não cultivado e uma mente inculta. Ou seja, que se nós olharmos para um campo cultivado e olharmos para um campo que não é cultivado, nós vemos logo que há uma diferença muito grande, claro. Agora reparem, também assim, uma mente inculta e uma mente cultivada. As crianças e os jovens já têm na mente e no coração sementes corruptas, infelizmente. É a herança que todos nós passamos para os nossos filhos. Uma mente que é corrupta, porque, irmãos, eu não queria demorar muito sobre isto, mas é importante falar sobre isto. De que serve nós muitas vezes dizermos ao nosso filho: tu tens que ler a palavra do Senhor, mas depois nós não pegamos na palavra do Senhor. E o nosso filho vê-nos a nós com o telemóvel, não tem aqui, está ali na mão, e a páginas tantas a vermos vídeos.
E eles são como nós, também querem ver vídeos. Então eu diria, irmãos, que antes de querermos que os nossos filhos estejam atentos na igreja, estejamos nós. Que eles vejam em nós a atenção que estamos a prestar à palavra, o amor pelos cânticos que entoamos. Que eles vejam em nós, na nossa oração. E vou dar um testemunho. A mente de Cristo. Vou dar um testemunho. Eu lembro-me que a minha mãe não nos contava muitas histórias da Bíblia. Era mais o meu pai que falava connosco as histórias da Bíblia. A minha mãe era mais o ralhanço e o ralhete. Volta e meia estávamos a apanhar nas orelhas, eu e o meu irmão. Mas houve uma vez que a minha mãe se ajoelhou connosco antes de sairmos para a escola e fez uma oração. Foi das coisas que mais impactou a minha vida. Foi aquela oração que ela fez por nós antes de sairmos para a rua. Ela confiando-nos ao poder do Senhor para nos proteger do mal. Portanto, quando nós vemos nos nossos pais a fé de que eles não são nada e confiam plenamente em Deus, isso impacta positivamente na vida dos nossos filhos, para que eles também se entreguem completamente nas mãos de Deus e ao cuidado de Deus para dirigir as suas vidas, crescendo a fé neles. Portanto, dizia eu, são necessários o máximo cuidado e vigilância no cultivar e entesourar na mente as preciosas sementes da verdade bíblica. Quando a mente está provida dessa verdade, seus princípios lançam profundas raízes na mente e a preferência e os gostos esposam a verdade, ou seja, casam com a verdade. Esposar aqui é o casamento, não é? A verdade torna-se uma coisa entranhada na pessoa e não há desejo de literatura corruptora e estimulante. A irmã Ellen White falava muito contra a literatura. Se ela estivesse nos dias de hoje, o que não falaria contra os filmes e outras coisas. As músicas. Ela já falava contra a música mundana. Imaginem a música de hoje, que é muito mais perigosa que a de antigamente. Estas batidas que desligam o nosso cérebro. Bom, dizia eu, que enfraquece a força moral e arruína as faculdades que Deus concedeu para utilidade. Deus nos concedeu habilidades, força, coragem, inteligência. E nós? Às vezes, invalidamos tudo isso. O conhecimento bíblico demonstra-se-á um antídoto para as venenosas insinuações recebidas de uma leitura descuidosa. Ou seja, e aqui em vez de leitura ponham tudo o resto. Contra tudo que os nossos filhos veem e nós mesmos, que às vezes nem nos apercebemos e podemos estar a ser corrompidos, ponham tudo ali. O estudo da Escritura, uma das imagens que eu guardo também na minha mente, era contemplar como a minha avó estava constantemente com a palavra de Deus. Quando ela não estava a trabalhar, estava com a palavra de Deus. Trabalho. Lembrem-se de Davi. Ia para apacentar as ovelhas, porque as ovelhas precisam de cuidados. Não é? A ovelha é um ser dependente. Se o pastor não levar a ovelha à comida, ela não come. É um ser dependente. Então, trabalho, mas também, quando as ovelhas descansavam, o que é que Davi fazia? Eu vou fazer assim, mas vocês pensem na oração, que é aquilo que eu gostaria agora de ler. Ainda estamos em Efésios, não é? Não vou... É muito interessante, mas eu compreendo que há muitas pessoas que também têm os seus compromissos e vamos avançar. São tudo citações, temos tanta coisa boa no Espírito de Profecia. Estas citações foram tiradas
o irmão também citou há bocadinho, é por isso que eu disse que hoje parecia que estava tudo assim a girar no mesmo sentido. Está nas meditações matinais a nossa alta vocação, estas passagens que eu trouxe. Então, vamos ler o que vem a seguir ao versículo 17 de Filipenses 6, que é muito importante. Porque isto ninguém pode dizer, isso eu não sou capaz de fazer. Todos nós podemos dizer, eu não sou capaz de falar com uma outra pessoa na rua. Eu não sou capaz de pregar. Eu não sou capaz de cuidar de um doente. Não tenho capacidade para isso. Mas o que vem aqui, que Paulo disse a seguir, quando ele diz, tomai toda a armadura, e o que é que ele diz? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Reparem que Paulo realmente era muito conciso, ele conseguia, às vezes numa frase, ainda esta manhã na classe falávamos, às vezes Paulo tem umas frases complicadas porque ele põe muita informação numa única frase. Reparem, orando em todo o tempo no Espírito, isto é, que a nossa oração seja dirigida pelo Espírito do Senhor, não pelos nossos desejos carnais, porque reparem que nós temos a tendência de começar uma oração já a pedir, e fazemos umas listas de pedidos, e eu gosto tanto daquela frase, que eu penso que é de Francisco de Assis, penso, obrigada Senhor, e ele agradece, e depois diz, gosto da última frase, obrigada Senhor por ter tão pouco para pedir e tanto para te agradecer. Realmente é, quando agradecemos, é que nos apercebemos que os nossos problemas não é nada especial, o Senhor proverá, Então, vigiando com toda a perseverança, porque em oração estamos vigilantes e estamos vigiando, não é? É no Espírito de Profecia que também diz, seria bom que tivéssemos o hábito, não gostei de dizer, não sei se é em caminho a Cristo, ou aos pés de Cristo, não, para alguns é de uma maneira ou de outra, que diz, seria bom que nos habituássemos, enquanto trabalhamos, estarmos em oração, irmos desejar todas as nações, irmos falando com o Senhor, é tão bom. Se nós, sempre que pudermos, elevarmos o nosso coração ao Senhor, elevarmos a nossa mente ao Senhor, para orar, para agradecer, para louvar e para lembrar de um irmão que está a passar por alguma dificuldade e orarmos por essa pessoa. Porque se ele nos veio ao pensamento, por alguma razão será, está a precisar. O Senhor está a pedir a nossa autorização para intervir na vida do irmão. Porque Satanás está a reclamá-lo como seu. E o Senhor quer intervir, mas alguém tem que orar, alguém tem que interceder. Irmãos, vamos concluir. Irmãos, eu gosto muito desta passagem, é das minhas preferidas da Escritura. Eu não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial, enfim, eu conhecia de outra forma, a fim de ganhar a coroa, não é? Que não nos esqueçamos desta passagem, porque há alguma coisa que o inimigo gosta muito de fazer, é de nos desanimar, de nos fazer olhar para a nossa debilidade, quando nós temos que olhar é para a grandeza de Deus. E que, se Deus é grande, Deus pode todas as coisas. Né? E que um dia possamos dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém.